Boa tarde, então, a todos. Eu sou o professor Nicolas. A gente já se conhece, né? Vocês que são meus alunos. Estou fazendo esses vídeos, então, que vai ser a maneira que a gente vai ter aula, né, a partir de agora, né, nessa quarentena. A princípio, né, 15 dias, mas isso pode ser prorrogado, então a gente não sabe quanto tempo vai ficar assim. Como é uma matéria bastante cálculo, né, uma matéria nada teórica praticamente, então é muito cálculo, muita prática. Eu acredito que a melhor forma de vocês visualizarem, aprenderem, não terem prejuízo no conteúdo, seria através de vídeos, tá? Espero que a qualidade fique boa, tá? Eu nunca gravei vídeos assim. Inclusive, eu tô meio gripado, então capaz de eu ter que dar umas pausas aí no vídeo para caso eu necessite. Então, capaz ele ficar meio cortado, mas enfim. Graças a Deus não é coronavírus também, tá? Então podem ficar tranquilo quanto a isso. Vamos começar então, né, com o método dos esforços, ou método das forças. Esse aqui é o exercício da aula passada, que a gente começou em sala de aula, comecei a fazer a correção também. Eu vou dar uma revisada agora rápida, tá? Em todos os passos, né, desde o início até o final. Vocês me desculpem também, né, os cachorros latindo, o gato miando, o passarinho cantando. Eu não tenho nenhum desses bichos em casa, mas a rua aqui é bastante movimentada e vai acontecer, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, o primeiro passo aqui eu tenho, né, o meu estado real. O estado real seria a viga propriamente dita, né? Eu tenho uma viga aqui com 3 apoios, uma viga hiperestática de grau 1, a gente já viu isso, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 equações, 4 reações de apoio, desculpa, para 3 equações da estática. Então, 4 menos 3, 1. Então, é o grau de hiperestaticidade dessa minha viga. Carregamento uniforme, então, de 20 kN, distribuído, né? Não tem variação desse carregamento. Os vãos de 5 metros cada um. Esse aqui é o estado real, o estado onde se encontra a minha viga. Depois, o primeiro passo, né, após o cálculo, né, do grau de hiperestaticidade, é a gente saber qual a alteração que eu vou fazer nessa viga. Aqui eu fiz para vocês algumas das opções, né? Eu posso retirar o apoio central, eu posso retirar o apoio C, eu posso rotular o apoio B. Até o próximo exercício que a gente vai ver vai ser rotulando o apoio B, que ele é um pouquinho diferenciado, né? Ainda mais se ele apresentar, além dessa carga distribuída, cargas pontuais também, né? Então, no próximo vídeo vocês já vão ver esse exercício aí com rótula no apoio B. Mas o nosso aqui eu optei por retirar o apoio B. Retirando esse apoio B, ficou uma viga biapoiada com carregamento uniforme distribuído, onde eu tenho um deslocamento maior no centro, né? Óbvio, onde eu retirei o apoio, né, no meio, não exatamente por eu ter retirado o apoio, mas por ser o meio do vão. Então aqui vai ser o deslocamento máximo dessa minha viga, que eu chamo de delta 1, 0, sendo 1 o local, que é o local 1, né? Chamamos aqui de local 1, essa foi a minha primeira alteração que eu fiz do grau de hiperestaticidade, e o 0 a causa. Por isso que a gente chama de E0, né? O estado de carregamento, ou estado de ação, é 0. Então, essa aqui é a causa e o 1 é o local. Depois, o E1. O E1 seria o quê? Eu tenho aqui a minha viga, só a alteração que eu fiz nela. Eu não tenho o carregamento. Então, o carregamento foi no estado de carregamento. No estado E1, eu não tenho mais esse carregamento, eu tenho só alteração. A alteração que eu fiz foi qual? Eu retirei um apoio do primeiro caso, que ele tinha uma reação. Se eu retiro esse apoio, eu não posso simplesmente sumir com essa reação. Ela tem que aparecer só que de outra forma. Ela não vai ser mais uma reação de apoio, ela vai ser uma força, que eu vou chamar de X, X1, porque está aplicado no ponto 1, que vale 1 kN. Tá? Esse é o valor dela, um valor unitário, método da força unitária. Deixa eu erguer aqui para vocês visualizarem. Então, eu tenho uma viga sem carregamento nenhum, só uma força de, neste caso aqui eu estou aplicando ela de baixo para cima, com o valor de 1 kN. Como fica o diagrama de deslocamentos aqui na minha linha elástica, ele vai ficar, assim como o diagrama de momentos, uma reta, com o deslocamento máximo no ponto de aplicação dessa minha força, que eu vou chamar de delta 1, 1. Por que delta 1, 1? Porque o local de aplicação é no local 1, na alteração 1, e a causa é a causa 1, ou seja, a minha primeira alteração. Tá? Depois a gente faz o balanço das cargas aqui, né? O que eu estou dizendo? Que o E0, né, ou seja, o que eu tenho de deslocamento aqui no E0, esse deslocamento aqui, mais esse deslocamento aqui causado por x1, ou seja, ele está em função desse x1 aqui, tem que ser igual
aqui. O que eu falei para vocês em aula? Neste estado real, o deslocamento dessa minha viga vai ter uma barriga aqui e vai ter uma barriga aqui. Aqui é um pilar, eu não tenho esse deslocamento. Então, ele é zero esse deslocamento. Porém, aqui ele apareceu e aqui eu tenho uma força para anular esse meu deslocamento que apareceu. Ou seja, ação e reação. Para essa ação aqui, eu tenho que ter uma reação para anular, para devolver para zero. Entenderam? Então, por isso que a gente faz essa divisão aqui, ó. Delta 1, 0, que é o que eu tenho aqui, ó. Ou seja, isso, mais isso aqui, que está para cima para anular, em função do x1, né? Delta 1 vezes x1, tem que ser igual a zero. Transformando aqui, né? Passando o delta 1, 0, que está positivo, para o lado de lá da igualdade negativo. Delta 1 vezes x1 igual a menos delta 1, 0. Esse delta 1 está multiplicando, passa dividindo aqui. Então, x1 igual a menos delta 1, 0 sobre delta 1. Então, este aqui é, na verdade, a equação que a gente vai utilizar bastante, tá? Vamos aplicar isso nessa nossa viga a partir de agora, então. Então, vamos lá. O primeiro passo, né, é eu fazer o diagrama de momentos agora, que ele é idêntico, né, ao de deslocamento da minha linha elástica. Então, eu tenho aqui o carregamento dessa minha viga, 20 kN, 10 metros é o vão total, né? Eu tenho aqui meu diagrama que ele vai ficar, então, nas extremidades zero, porque são apoios, e no centro aqui vai ser o momento máximo, uma parábola, né, porque é carga distribuída uniforme. Para calcular esse momento máximo, a fórmula é QL² sobre 8, sendo Q a carga de 20 kN, o L o vão de 10 ao quadrado sobre 8, 250 kN vezes metro. Esse é o valor do momento máximo aqui. Para baixo, né, porque a carga está toda para baixo. Aqui eu tenho uma carga para cima, eu vou adotar para cima, por isso que o sinal é negativo. Como é uma carga pontual, o diagrama vai ser retas, com momento máximo na aplicação da carga. Fórmula do momento máximo nesse tipo de estrutura, PAB sobre L, sendo P o valor da carga, que é 1, 5 é o primeiro vão, vezes 5, que é o segundo vão, sobre L, que é o vão total, 10. Então, igual a menos 2,5 kN vezes metro, esse momento máximo aqui. Com os momentos máximos calculados, eu vou para o delta 1, 0. Delta 1, 0, a gente utiliza aquela tabela de figuras que eu estou disponibilizando também no material de apoio aqui para vocês. Delta 1, 0 vai ser a reação, no caso, o estado 0 vezes o estado 1. O estado 0 é o quê? É a parábola. O estado 1 é um triângulo completo, né? A fórmula de parábola vezes triângulo completo é 1/3 vezes sic, vezes 1 mais alfa vezes beta. Da onde que saiu isso? Da tabela que eu passo aqui para vocês, ó. Essa aqui é a tabela. Se eu for pegar aqui uma parábola, pegar essa parábola aqui. Ah, professor, mas essa parábola está para cima. Não tem problema nenhum, tá? Neste quesito aqui, para cima ou para baixo, a parábola, ele não interfere em nada. Então, eu vou na linha da parábola até na linha lá onde eu tenho um triângulo completo, ó. Aqui é a fórmula, que aqui está o triângulo completo. Então, essa fórmula, 1/3 de sic vezes 1 mais alfa vezes beta. Então, essa fórmula que eu utilizo no delta 1, 0. 1/3, então, mantenho 1/3 aqui, vezes o S. O que é o S? Eu posso olhar direto aqui na minha tabela, posso tanto fazer eu olhar no triângulo ou na parábola. Na parábola está aqui o S, ó. O S é o quê? É o vão total. Então, o vão total aqui na minha viga é 10. Vezes o I. Vamos ver o que é o I? Ó, o I está aqui, ó. O I é o momento máximo que eu tenho na minha parábola. Então, o momento máximo que eu tenho na minha parábola é o 250. Então, 10 vezes 250. E o K, se a gente for olhar aqui, ó, no triângulo, porque lá na parábola não tem K, no triângulo é o momento máximo do triângulo. Então, menos 2,5. Então, vezes menos 2,5. Não pode esquecer de colocar o sinal. Vezes da fórmula 1 mais alfa vezes beta, eu já expliquei para vocês que é a proporção, né, de vão. Ou seja, quantos por cento que eu tenho de vão para um lado dessa carga, quantos por cento que eu tenho de vão para o outro lado, né? Como minha alteração está exatamente aqui no centro, eu tenho 50% para um lado e 50% para o outro, porque um vão de 10 ela está exatamente no 5, né? Então, é 0,5 para um lado e 0,5 para o outro. Então, aqui fica mais fácil. Caso eu não tenha, não tenha essa simetria, né? Essa carga está deslocada para um lado ou para o outro, eu utilizo essa simbologia aqui,
que é o que está desenhado aqui. Ó. Eu tenho um triângulo, eu sei que esse primeiro pedaço do triângulo, ele equivale a alfa vezes S. Esse segundo pedaço, ele é igual a beta vezes S. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos só confirmar que ele dá 0,5. Alfa vezes S, beta vezes S. E o S, lógico, que é o total, né? Então, eu sei que esse primeiro trecho aqui, que é alfa vezes S, ele equivale a quanto? Até onde eu tenho minha carga aqui, ó. 5, né? É 5 metros aqui e 5 metros lá. Então, é igual a 5. Então, daí, alfa vezes o S, que é 10, só substituo aqui o S por 10, que é o vão total, igual a 5. Alfa igual a 5 sobre 10. Esse 10 está multiplicando, passo dividindo. 5 sobre 10 é igual a 0,5. Então, alfa igual a 0,5. Então, se eu tiver qualquer outro valor aqui, tanto para S quanto a carga deslocada, né, é só fazer essa substituição aqui, eu descubro o valor de A e descubro o de alfa e descubro o valor de beta. Bem simples, tá? Então, é isso que eu substituo aqui, ó, 0,5 vezes 0,5 e acho o valor final. Então, continuando aqui, substituir todos os valores na fórmula, né? 1 mais alfa vezes beta, 0,5 vezes 0,5. Cheguei a delta 0 igual a menos, porque eu tenho um sinal de negativo aqui, 2.604,17. Então, esse aqui é o valor de delta 0. Esse EI, tá? Eu sempre coloco, até na aula não comentei com vocês, porque a gente estava com um pouco de pressa, é o módulo de elasticidade e a inércia. É só para indicar, tá? Eu não tenho unidade aqui nesse delta 0. Por quê? Porque ele tem relação com o módulo de elasticidade com a inércia, ou seja, com o material que eu estou utilizando, se é aço, se é madeira, se é uma viga de concreto, né? A resistência do material. E o I é com a seção, se é uma viga retangular, se é uma viga em I, se é uma viga em T. Né? Então, a unidade ela tem a ver com isso aqui também. E, lógico, a resistência tem a ver com isso. Porém, lá para o final, né, vai ter um momento que esse EI aqui, ele vai estar dividido um outro EI. Então, eu vou cortar e cortar. Então, ele some, tá? Por isso que a gente não precisa estar utilizando sempre ele. Mas é bom lembrar sempre que esse valor de delta 0, ele varia conforme o módulo de elasticidade e o momento de inércia da minha seção, tá ok? Mas só para definir, então, delta 0 igual a esse valor aqui. Primeiro passo concluído. O segundo passo é o delta 1, que são os dois que eu preciso calcular aqui para descobrir o valor do x1, ó. Lembrem aqui, né? x1 igual a delta 0 sobre delta 1. Esse aqui eu já descobri, vamos descobrir esse outro aqui, para daí nós descobrir o valor do x1, que é a minha reação VB. Delta 1, ele é igual o estado 1 vezes o estado 1. Tá? É o estado 1 vezes ele mesmo. Aqui no delta 0 era o estado 0 vezes o estado 1. 0 vezes 1. No caso, as figuras, né? Aqui é a figura do estado 1 vezes a figura dele mesmo. Vezes o E1, tá? Quando eu estou calculando aqui. Por isso que é 1, 1 e aqui é 1, 0. 1 vezes 0, 1 vezes 1. Questão das figuras. Ou seja, triângulo completo vezes um triângulo completo. Eu preciso, então, visualizar qual que é a fórmula. Pego a tabela de novo aqui. A última dessa coluna aqui, a última linha dessa coluna é um triângulo completo. Eu vou até no final lá, ó, porque no final que é o triângulo completo também. Então, essa é a multiplicação. Simples, 1/3 de SIC. Sendo K um momento de um triângulo e Y e I um momento de outro triângulo. Então, eu vou jogar na fórmula aqui. Delta 1 igual 1/3 de SIC. 1/3, então, de S, que é o comprimento total, né, o S, 10, vezes o momento máximo de um triângulo, é 2,5 negativo, vezes o momento máximo do outro triângulo, que é o mesmo, né? Menos 2,5 negativo também, aqui em cima, desculpa, não estava mostrando para vocês. Ó, 2,5. Né? Então, aqui que eu vou utilizar 2,5 vezes 2,5. Menos com menos vai dar mais, então óbvio que o delta 0 vai dar mais. Em função do EI também, que a gente vai desconsiderar ele, tá? Então, delta 0 é igual a 20,83. Calculei delta 0. Já posso jogar nessa minha fórmula aqui. x1 igual menos delta 0 sobre o delta 1. x1 é igual... O delta 0, ele é negativo. Como o menos da fórmula, ele fica positivo. 2.604,17 sobre o delta 1, que é positivo. 20,83. Igual a 125 kN. Ou seja, a minha reação VB, que é o x1, né?
Eu acabei de achar o X1. O X1 é essa força que antes era 1, eu acabei de descobrir que ela vale 125. Ou seja, minha reação VB equivale a 125 kN. Com essa reação em mãos, né, eu descobri, eu faço somatório de forças na vertical, o somatório de forças na horizontal e o somatório de momentos para achar as outras reações. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Engraçado que agora no último vídeo que eu fui notar que eu estava todo torto com o caderno aqui, e isso é capaz de atrapalhar na hora de postar os vídeos no YouTube. Mas enfim, eu vou tentar ficar com o caderno mais reto aqui para facilitar para vocês. O mais fácil é o somatório de forças na horizontal. Eu só tenho uma carga horizontal, então, né, o somatório de forças é igual a zero, o HA vai ser igual a zero. Somatório de forças na vertical. Eu tenho minha reação VA, eu tenho minha reação VC e tenho minha reação 125, né, que eu já calculei. Então, VA mais VC mais 125 menos, né, o que eu tenho de carga para baixo aqui, ó, que é 20 kN ao longo de 10 metros de viga. Então, menos 20 vezes 10 tem que ser igual a zero. VA mais VC igual a 75, né? Passa para o lado de lá da igualdade, 125 passa negativo, esse 200 passa positivo, 75 positivo, somatório de VA mais VC. Agora, somatório de momentos igual a zero, no ponto A. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou no meu ponto A e somando todos os momentos. Lógico, olhando para o meu lado direito, né? O que eu tenho de momento aqui no ponto A? Menos 20 vezes 10 vezes 5, que seria o carregamento 20, ao longo de 10 metros de viga, né? Vezes 5, porque eu concentro ela no centro, né? Como se fosse uma carga pontual no centro. Uma carga pontual de 20 vezes 10. Negativo, porque está no sentido horário. Então, por isso que é menos 20 vezes 10 menos vezes 5. Mais, porque está no sentido anti-horário, essa carga de 125, né? 125 vezes 5. É a distância também que ela está do meu ponto A. Mais, também pelo mesmo motivo, o VC está no sentido anti-horário positivo. VC vezes 10 é a distância que ele está do meu ponto A que eu estou observando, né? Então, 10 VC igual a zero. Só vou isolar o VC aqui, ó. Descubro que VC é igual a 37,5 kN. Jogando esse 37,5 nessa minha equação aqui, eu isolo o VA e descubro que o VA também equivale a 37,5 kN. Então, calculei minhas reações VA, VB, VC e o HA da minha viga hiperestática.